Seja muito bem-vindo a mais uma Pílula do Crescimento da Advocacia. Já pega um café aí e vamos para o nosso tema de hoje, a nossa pílula de hoje para o crescimento da sua advocacia. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre marketing, posicionamento de marketing. Mais especificamente, sobre dúvidas que eu recebo aqui no meu direct. E se você tiver dúvida, pode mandar aqui, que hoje a live basicamente vai ser isso, perguntas e respostas. E o primeiro tema que eu quero trazer, o tema principal da live de hoje é: eu devo me posicionar somente, foi a dúvida que eu recebi, né? Devo me posicionar somente para empregados ou posso me posicionar para empregados e empregadores? No caso do trabalhista, né? O advogado deve se posicionar somente para o reclamante ou para reclamante e para reclamado? Essa dúvida, ela é muito importante e ela tem super a ver com posicionamento de marketing. E não pensa você que não é do trabalhista que não te interessa, porque te interessa sim. Essa dúvida é a mesma dúvida, por exemplo, se você trabalha com família, direito de família, divórcio, por exemplo. Você deve se posicionar no divórcio somente para mães, para defender as mães no divórcio, ou você deve se posicionar também para pais, né? Pais que passam pelo divórcio, para os dois, né? E aí eu vejo muito advogado falando que não, tudo é divórcio, eu posso me posicionar para o pai e posso me posicionar para a mãe. Ou no trabalhista, né? Eu vejo que tem advogado que diz que não, eu posso falar para trabalhadores e também para empregadores, né? Patrões. Gente, não dá, tá? Não pode. Isso aqui é conceito básico de marketing. Você tem que ter um lado e um posicionamento muito bem definido para você conseguir ter resultado no seu marketing. Por mais que vocês podem ter resultados, mas serão resultados sempre limitados. Vocês sempre terão um teto para atingir, né? Sempre terão um teto para atingir. Então, o que acontece? Não faz sentido você se limitar a esse teto por causa de um posicionamento que você quer abranger o mundo achando que vai ter vantagem e não vai ter vantagem, né? No marketing, não adianta você querer abarcar o mundo inteiro. Quem fala para todo mundo, na verdade, não fala para ninguém. Imagina, por exemplo, o cara que torce pro Cruzeiro e pro Atlético Mineiro. É a mesma coisa. Não, eu defendo o Cruzeiro aqui hoje e eu defendo o Atlético Mineiro. E eu consigo separar, eu consigo falar para os dois, né? Eu consigo defender os interesses do Flamengo e também consigo defender os interesses do Vasco. Isso não faz sentido, né? Por mais que você possa tentar de alguma forma e você vai ter resultado, alguma pessoa ou outra vai te procurar, mas não faz sentido você defender o interesse do Vasco e do Flamengo, né? Não tem como. Isso se aplica ao direito, né? Por exemplo, INSS. Imagina, eu falo, por exemplo, para INSS, eu advogo em benefícios do INSS. Você consegue imaginar se eu defendesse o segurado e no outro dia eu estivesse defendendo o próprio INSS, se eu fosse advogado do INSS, por exemplo? Faz sentido? Eu falo, não, hoje eu advogo para o INSS, eu acho que o INSS tá quebrado, tá sem dinheiro, a gente tem que defender o interesse público, né, as verbas públicas. A gente tem que ter um interesse pró-administração, o INSS não pode ficar pagando altas aposentadorias, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí no outro dia eu já falo a favor do segurado. Não, que o segurado, né, o INSS tem que ajudar o segurado, o INSS precisa olhar mais, né, para os trabalhadores. Não faz sentido, entende? Então, no seu posicionamento de marketing, você tem que ter um posicionamento bem definido. E eu recebi essa pergunta essa semana, eu fiz questão de trazer essa dica para vocês. Você, quando você estiver fazendo o seu marketing, você precisa ter um posicionamento bem definido, um lado bem definido. Não faz sentido você falar para o empregador e também para o empregado. Não faz o mínimo sentido. Porque são ideias, são propósitos, são sentimentos totalmente diferentes. O cara que é patrão, ele tem um sentimento, ele tem princípios diferentes, ele tem objetivos diferentes, ele tem ideologia diferente. O cara que é empregado é outra ideologia, é outro princípio, né? Então, por exemplo, se você quer advogar para o empregado, né, para quem é CLT, não tem como você fazer um vídeo, por exemplo, defendendo o direito do empreendedorismo, falar de empreendedorismo, falar de lucro na empresa, falar que a empresa tem que ter lucro. O cara não vai entender isso. E ele ainda vai ver você como um inimigo. Ele vai ver você como se você estivesse do lado de lá. Então, mesma coisa o divórcio, por exemplo. Como é que você vai defender as mães no divórcio se depois você fala para pais? Você fala, não, os homens no divórcio são prejudicados. Os homens geralmente têm que pagar pensão muito alta. Os homens trabalham e perdem o direito ali ao seu patrimônio, né? Imagina uma mulher vendo isso, uma mulher que está ali sofrendo às vezes uma violência ou física ou patrimonial e ouvindo você defender um cara. Por mais que você está correto ali naquele posicionamento, mas para ela isso não faz sentido.
E da mesma forma, se você defende uma mulher, se você falar as mulheres sofrem no Brasil, quando tem um divórcio, geralmente a mulher é a parte mais fraca, né? Ela larga a mão do emprego dela para assumir um casamento e depois ela é largada sem um emprego, sem um amparo. Então essa mulher ela tem direito a uma pensão. Essa mulher tem direito a ter metade do patrimônio ali porque ela ajudou a construir, né? Ela trabalhava, ela ajudava em casa. Imagina um homem vendo isso, um homem que está às vezes passando por um momento de injustiça, às vezes um divórcio que ele está tendo uma injustiça, ou até que às vezes a injustiça é só na cabeça dele, mas ele está passando por isso. E aí ele vê você falar sobre essa defesa da mulher. Você acha que esse cara vai ter vontade de te contratar? Ele não vai sentir o desejo de te contratar. Mesma coisa o empregado, mesma coisa o patrão, mesma coisa o INSS, né? Imagina os segurados do INSS que me seguem aqui no meu Instagram. Imagina essa galera vivendo defender o INSS, né? Eu falar, não, que o INSS é uma autarquia respeitosa, o INSS tem que ser tratado com respeito. Tem muita gente que está dando golpe no INSS aí para receber benefício que nem tem direito. Imagina, cara, como que essa pessoa vai falar, não, esse cara, eu não quero que me defende, ele está defendendo o INSS, esse cara é do lado de lá. Então, gente, não tem jeito. Eu sei que às vezes a gente quer fazer isso, né? Às vezes por desespero, por vontade de abraçar o mundo, por vontade de ter muito cliente, mas isso aí só vai atrapalhar, só vai diminuir os seus clientes, só vai diminuir a sua autoridade, tá bom? Então, quando você for pensar no seu posicionamento de marketing, tenha um posicionamento bem definido, tenha um lado bem definido, tá? Você tem que ter um lado. Renan, mas esse negócio de direita e esquerda, de ter um lado é muito ruim, essa polarização. No marketing não, no marketing é diferente, tá? Na hora do marketing você tem sim que ter um lado, tem sim que ter um posicionamento bem definido, ainda que para isso você precise, entre aspas, atacar o lado de lá, né? Lógico, não estou falando de ataques de forma irresponsável, né? São ataques fundamentados, né? Você vai falar, por exemplo, do INSS que está atrasando os benefícios, é um ataque com dados, com números, né? Então, por isso que você tem que ter esse lado bem definido. O seu cliente, eles precisam ver que você é o super-herói deles. Então, de fato, você tem que defender um lado e atacar o outro, não tem jeito. Não é assim que você faz lá no processo? Para você defender um cliente, você não tem que defender o direito dele, você não tem que ir lá falar, olha, essa minha cliente, o benefício foi negado de forma incorreta, isso aqui é uma injustiça que fizeram com ela, tem como você rever isso aí. Isso não é assim que funciona na prática? Então, vocês precisam ter esse posicionamento bem definido, não importa a área de vocês, tá? Então, a pílula do crescimento da advocacia de hoje é essa, né? Bem curtinha, bem rapidinho aqui para vocês, mas tenham um posicionamento bem definido no marketing de vocês, tá bom? Não importa qual é a área, mas você tem que cada vez mais definir. Aí uma outra pergunta que eu sempre recebo quando eu falo disso, né? Renan, então eu não posso pegar nenhuma causa da outra, por exemplo, se eu advogo para empregado, então eu não posso nem pegar nenhuma causa do empregador? Não é isso que eu falei. Você pode pegar sim, você só não deve se posicionar no marketing buscando esse pessoal, defendendo esse pessoal. Mas se aparecer, se você defende empregados, se você defende o CLT, só fala de CLT, você mete o pau no patrão. Mas se por acaso algum patrão viu que você é um bom advogado e viu que você pode defender aquela empresa e te procurou, não tem nenhum problema você defender aquela empresa. Você só não vai ficar falando disso, você não vai divulgar essa causa, lógico, porque isso vai atrapalhar o seu marketing, isso vai atrapalhar o seu posicionamento. Mas nada impede de você atender o seu cliente. Nada impede de um patrão chegar e falar, olha, eu vi que você defende muito bem os empregados, então eu queria que nessa causa você me defendesse. Tem como? Claro, você sim tem maturidade para separar as coisas e defender. Agora, o seu cliente não tem. Então, você não deve se posicionar dessa forma. Você não vai postar lá, mais um dia aqui defendendo uma empresa hoje. Ué, o seu empregado vai falar, como assim? Né? Então, por exemplo, se você defende a família, né? Voltando para o divórcio, que é mais fácil de todo mundo entender. Se você só fala para as mamães, a mulher é injustiçada no divórcio, a mulher tem direito à pensão, a mulher tem direito a um divórcio e a uma divisão de patrimônio com justiça e qualidade e equidade. Aí chega um pai, chega um homem e fala assim, olha, eu vi que você defende bem as mães no divórcio, como eu vi que você tem capacidade, tem uma qualidade, especialidade, autoridade, eu gostaria que você defendesse a minha pessoa no divórcio. Eu sou um homem, sou pai, fiz um divórcio, eu queria, né, diminuir aqui a pensão, porque eu não tenho condições, e esse patrimônio aqui também e tal. Enfim, se for uma causa justa, lógico, nada impede de você defender aquele pai, não tem nenhum problema. Até porque esse cara, com certeza, ele tem maturidade para entender que você é bom no que você faz, que você defende o outro lado,
mas que você pode nesse momento defender ele. Então não é proibido de pegar, você deve sim pegar, se estiver dentro ali do seu ramo de atuação, da sua especialidade, mas não se posicionar quanto a isso. O posicionamento tem que ser 200% bem definido, 200% de um lado específico do polo e não do outro e nem em cima do muro, beleza? Com certeza isso vai ajudar vocês no marketing de vocês. Bom, gente, é isso. Essa é a pílula do crescimento de hoje. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Se você quiser assistir desde o começo, vai estar lá no Spotify, no podcast Pílula do Crescimento da Advocacia e também no nosso YouTube, no canal do Advogado Próspero. Se gostou, deixa o like, deixa 5 estrelas e compartilha para mais pessoas acompanharem todos os nossos episódios. Todo dia estamos aqui meio-dia ao vivo com a Pílula do Crescimento para a sua advocacia. Um abraço, até mais.